Sejam bem-vindos, meus queridos capixabas. Está começando mais um Capixaba Cast, o podcast do Orgulho Capixaba. Eu sou Charles Souza, meu amigo Lucas Fonseca. Que maravilha, Charles. E hoje está aqui com um nível altíssimo de informação. Eu, particularmente, só nos bastidores já fiquei encantado. Quero trazer sua atenção para esse episódio, para você assistir com muita atenção, porque hoje nós vamos aprender juntos com ela, doutora Késia Anders. Bem-vinda, doutora Késia. Que presente para você aqui. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Prazer meu. Que bacana. Doutora Késia, ela é PhD em neuropsicologia. O currículo dela é extenso. E doutora neuropsicofarmacologia. Mas a gente vai falar agora sobre neurociência. Eu queria que você contextualizasse pra gente sobre a neurociência, do que aborda, qual o contexto da neurociência hoje no Brasil. Então, as neurociências abordam várias áreas focadas no comportamento humano. Então, o que acontece no nosso cérebro e que vai gerar um comportamento e uma sensação. Então, quando, por exemplo, você fica feliz, você sorri. Então, a gente estuda isso. A gente estuda ações de fármacos, drogas, álcool no sistema nervoso central aqui também vão gerar um comportamento. A gente estuda toda essa parte que também inclui neuroeconomia. Então, por que você toma algumas decisões de investimentos e não outras, por exemplo? Sabe? Então, às vezes a gente não tá falando, mas a neurociência tá em tudo. O neuromarketing tá dentro das neurociências. Por que você compra a marca tal e não a outra? Né? Então, assim, até decisões políticas, o que tá por trás da personalidade de quem toma algumas decisões. Então, tudo isso é o que a neurociência estuda. Que incrível, hein? Que incrível. E tem uma área que chama muita atenção, que são as dependências, né? Que é uma pauta interessantíssima que a gente vai tratar aqui, porque são várias dependências, né, doutora? Exatamente, que foi meu tema de doutorado, né? Que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Então, as dependências, a gente foca muito na dependência química, porque é a mais estudada. A gente sabe que existe uma área cerebral alterada, que é o circuito de recompensa, o que faz com que essa pessoa, por exemplo, se for uma droga, ela use cada vez mais para ter a mesma sensação de antes, mas ela não tem. Por quê? Porque o cérebro ele vai se equilibrando e ele vai diminuindo a sensibilidade àquela droga. Só que, como eu falei, é mais estudado. É álcool e drogas, que foi que eu fiz no meu doutorado. Mas quando eu produzi essa tese, a gente tem que produzir e falar também de outras dependências, como a dependência emocional, a dependência alimentar, a dependência a esportes, a games. São todos tipos de dependências que afetam o mesmo circuito cerebral e geram as mesmas consequências de uma pessoa que é dita aí como dependente química. E, doutora, houve um aumento dessas dependências? Você que está estudando muito sobre, trazendo para a gente essa informação, quando a gente olha para o cenário atual, né, pós-pandemia, houve um aumento? Um índice? Houve um aumento porque houve um aumento enorme do uso de álcool, por exemplo, né? Álcool a gente consegue notificar mais, porque várias empresas dessa área foram publicando isso, né? Aumento de não sei quantos %. Drogas é um pouco mais difícil, as estatísticas, né? Mas a gente visualiza sim. Visualiza, por exemplo, porque recentemente teve uma mestranda do nosso grupo que precisou fazer um subprojeto, né, do mestrado dela, e a dificuldade foi encontrar controles, que inclusive foi o que eu sofri também, porque quando a gente estuda e faz um experimento na minha área, que é genética, você não pode avaliar só o dependente, você tem que avaliar controles e fazer uma comparação. E ela precisava de controles saudáveis, que não usassem nem álcool, nem drogas. E isso foi difícil, e para mim também. Porque quando você quer um dependente, você vai direto numa clínica, num hospital que trata isso. Mas quando você quer controles, você acha que o seu meio seria isso. Só que para análise das neurociências, né, para neuropsicofarmacologia, o ideal é que esse controle é que ele não beba nada. Isso. E que não use nada. Então, isso foi muito difícil no contexto da pandemia, ela achar controles. Porque eles têm que ser pareados por idade, por situação socioeconômica. Então, assim, é todo um critério que às vezes a pessoa chega pra mim, ela vê meu artigo de doutorado, os dois que eu produzi, né, 2018 e 2020, e fala assim, nossa, mas seu N não é grande, né, o N amostral. Eu falei, não é, porque é difícil a gente conseguir essa amostra. Ainda mais no Brasil, que a gente não pode beneficiar em nada, né, os pacientes. Eles têm que participar por livre e espontânea vontade. De alguma forma, todos nós estamos enfrentando alguma dependência, seria isso?
Olha, não, eu acredito muito no equilíbrio, sabe? Mas quando a gente vai para o contexto, né? Como eu sou psicanalista também, a dependência emocional, quando a gente vai para essa coisa da dependência alimentar, o que a gente visualiza? Que assim como o dependente químico, a pessoa tem um prejuízo de autopercepção, que é a área cerebral que é afetada, que é o nosso pré-frontal, né? O centro da nossa inteligência. Então ela acha que ela não é assim. Ela não se percebe. Ela não se percebe. É por isso que... Fiquei preocupado agora. É por isso que quando a gente pega, né, assim, quando a gente vai fazer entrevista com o paciente, ele tá internado. Foi comum isso no meu doutorado, ele tava internado, né? Eu trabalhei com humanos, então, assim, eu tava internado para fazer o tratamento e ele falava assim... Não, doutora, a hora que eu quiser, eu saio daqui, eu saio desse processo. Eu não sou... Não, eu bebo socialmente. Na cabeça dele, ele bebe socialmente. Mas quando você faz os testes cognitivos, você faz uma ressonância, ele tem perda de massa cerebral. Porque a dependência química gera isso. Gera. Comprovado pelos nossos estudos de ressonância e tanto os genéticos, na expressão gênica, que foi o que eu comprovei também. Aquela cervejinha todo final de semana já se configura? Temos níveis, né? Então, na verdade, a gente tem alguns níveis de dependência química e elas podem começar pelo final de semana. Então, a gente tem, sim, dependentes de final de semana, que são aqueles que não bebem durante a semana, eles são super funcionais, mas eles usam isso aí, porque a quantidade você faz mensurações, né? Por quantidade. Porque o álcool, ele demora algumas horas para ser metabolizado. E, assim, toda quantidade de álcool vai afetar o nosso cérebro em algum nível. Só que por que você fala que não? Porque ele inibe a área da autopercepção na hora. Você bebeu, ele já vai inibir a área da autopercepção, que é o pré-frontal. Então, é óbvio que você sempre vai falar que tá bem. Você vai falar que você dirige bem, que você lembra de tudo. Faz sentido. Aquele amigo da balada. Você entende? Não, você já deve pensar de alguém, né? Quando a gente bebe, a gente acha que a gente pode tudo, né? Exato! Porque é o centro da autopercepção que já tá anulado ali. Perde a vergonha, perde tudo. Então, ali naquele momento, o seu cérebro já tá alterado. Olha entendeu? só. E aí, pós esse período que você bebeu, embriagou, essa consciência da quantidade, talvez ela vai... Porque você não tá naquele nível racional, é assim? Exato. Enquanto você estiver metabolizando, né? E aí, por isso que entra a quantidade. Isso. Dependendo de quanto você bebeu, você ainda vai ficar alguns dias mal. Porque é por isso que a gente fala que o álcool, inicialmente falando, ele é muito bom, porque ele tira essa coisa fica desinibido e tal. Você fala mais, né? Só que posterior, ele tem um efeito que a gente fala que é depressor do sistema nervoso central. O que é isso? Ele ativa emoções negativas. Então, por isso que nunca é um bom negócio você ligar pro ex, entendeu? Na verdade, você vai ligar. Na verdade, você vai ligar, mas outro dia você vai se arrepender muito, porque as emoções negativas vão vir todas, entendeu? Você tá indo num processo meio irracional, né? Na hora que você liga. Isso, é isso que eu quero dizer. Quando eu falo inibir o pré-frontal, que é o centro da inteligência, eu tô falando que você vai tomar decisões sem pensar. É isso que eu tô falando. E aí engloba tudo que você começou falando em todas as áreas da vida. Todas as áreas da Seja vida. Na política, na economia. Na empresa, tudo. Então, por exemplo, você tem que ter um funcionário que ele vista a sua camisa e entenda o seu propósito, porque ele vai estar motivado a fazer o trabalho dele. E isso começa com o eu interior dele. Então, você tem que ter um líder que você admira. Você tem que ter pessoas que você admira. Porque aí é natural para você fazer aquele seu trabalho. Entendeu? Então, por isso que entra muito essa coisa da inteligência emocional, que está sendo tão falado hoje em dia. Isso. Porque a inteligência emocional é você primeiro conseguir controlar suas emoções. E com isso, você meio que contagia o ambiente. E isso é em qualquer lugar, para qualquer área. Que bacana. Já tô curioso pro próximo bloco. Vamos falar sobre o tema dependência alimentar. Exatamente. E eu tô curioso para perguntar sobre outras dependências que eu pensei aqui agora. Acho que vai ter que ficar uns 3 blocos com você, porque é uma aula eu fico muito feliz, doutor, de você estar aqui com a gente, porque a intenção nossa é, de fato, contribuir para que nós, capixabas e todos os outros estados que estejam nos acompanhando, tenham informação, não só, né, e mostrar que talento capixaba não é só um artista, etc e tal, que são incríveis também, mas uma pessoa como você, que é tão qualificada, que traz essa diferença. E atualmente é professora na Mescana, no curso de medicina, tô sabendo. Professora, pesquisadora, cientista, neurocientista. Então, é exatamente isso. A gente está contribuindo com a ciência e está saindo daqui, que é o capixaba, né? A gente tem um reconhecimento internacional na nossa área.
Então, assim, é realmente um prazer poder falar isso para outros capixabas, né? Chama o comercial, bacana. Charles, que a gente Vamos lá, meu querido. Agora vamos evidenciar os nossos patrocinadores que nos ajudam a manter toda essa estrutura. De toda quinta-feira, né, às 20 horas, você poder assistir capixabas maravilhosos como a nossa querida doutora Kézia Anders. A gente volta já já. Olá, sou Claudinei Uliana, especialista em conexões e empreendimento. Desde criança sempre fui apaixonado por empreender. Tive um ambiente empresarial e comercial como atuação. Depois de 15 anos no mercado, descobri que empreender a minha própria jornada seria o meu maior ato de mudança. Isso apresenta a você a oportunidade de alavancar seus resultados a partir do poder das conexões e networks. Se alguém pesquisar o seu negócio na internet, como será a experiência? Conteúdos inteligentes e uma boa gestão de tráfego impulsionam a autoridade digital e o crescimento de qualquer negócio. Digitalizar os canais de uma empresa é uma urgência nos dias atuais. Somos a Cels Digital, agência especializada em resultados, atuando com publicidade integrada, offline e online. Visite nosso site www.celsdigital.com.br e conheça nossos cases de sucesso. Já estamos de volta com o nosso Capixaba Cast, o podcast do Orgulho Capixaba, e hoje a doutora Kézia Anders está dando uma aula aqui pra gente, né, Lucas? A gente está aprendendo muito, espero que você também do outro lado, inclusive compartilhe esse conteúdo porque tá imperdível. E aí o tema que a gente vai falar agora é muito especial, né, Charles? Olha, a doutora Kézia Anders, ela participa de um projeto chamado Mulheres na Ciência, pela FAPES. Conta pra gente, por favor. É recente, é notícia fresquinha, Opa, né? Primeira mão. A gente acabou de aprovar esse projeto para estudar dependência alimentar em pessoas que estão em tratamento para obesidade, uma parceria UFES e EMESCAM. E a gente ganhou um valor, né, R$50 mil, para avaliar se essa dependência, como é que tá sendo isso, se realmente a gente consegue comprovar o que outros estudos já falaram sobre essa circuitaria cerebral, que é a circuitaria de recompensa, se ela está alterada nesses pacientes também, e a gente vai estudar a expressão gênica deles para isso. Uau. Que bacana, que A bacana. gente fica assim, meu Deus do céu, que aula que a gente está recebendo aqui nesse episódio de hoje, Lucas. Eu fico encantado e muito feliz que você está aqui com a gente para falar. Mas tem outra dependência também que você falou que queria perguntar. Porque eu acho que eu sou. Eu conheço alguém, né, que tá precisando falar talvez também sobre um essa amigo meu, um amigo né? bem próximo, corta o pescoço, mas não fala quem que é. Um né? amigo Tipo, meu quer saber? Boa! Sobre dependência das redes sociais. Como que funciona isso? Isso saiu um artigo em 2021, super recente, falando sobre a dependência ao TikTok, que pode se aplicar a outras dependências. Mas por que eu vou citar esse artigo? Porque ele analisou ressonância magnética funcional, que é um exame que aparece várias áreas cerebrais que estão ativas ou não durante o uso. E o que ele viu? Que o centro da nossa inteligência, especialmente uma área chamada ventromedial, que é uma área de tomada de decisão, ou seja, é aquela área que eu falo assim, meu Deus, eu já tô aqui há 30 minutos, eu tenho que fazer tal coisa, eu vou parar. Jesus. Essa área está inibida durante o uso. Então é por isso que você, quando vai ver, já passou horas. E é um vídeo traz. E não é só isso que esse artigo evidenciou, que isso está atrapalhando a memória que a gente fala, memória de trabalho, foco, atenção e concentração, principalmente de adolescentes e jovens. Porque eles pegaram uma faixa etária específica, né? De 18 a 20 e poucos anos, assim. Essa geração tá imersa no TikTok. Exato. Então, assim, até eu que sou professora, eu falo pra vocês, eu dou uma aula, passo alguns vídeos, né? E às vezes os meus próprios alunos contribuem com vídeos do TikToker, da doença que eu dei. Ou então querem discutir comigo, professora, eu vi no TikTok, só que assim, TikTok, né, gente, é no máximo 1 minuto, às vezes você não consegue aprofundar, então eu falo, gente, beleza, mas vamos pegar o artigo, vamos estudar. Então, esse artigo eu já fiz né, lá nas minhas redes sociais, já comentei dele, já fiz um reel sobre ele também, mas é o artigo mais recente que comprovou isso, porque até então a gente tinha alguma ideia com o Dilema das Redes, que foi um documentário da Netflix, que falou sobre isso. Né? Foi bem legal. Tudo, né? Exatamente. Agora a gente tem um artigo muito bem embasado na nossa área com uma ressonância funcional mostrando essa área inibida. E esse artigo estudou o TikTok. O TikTok, mas ele colocou que pode ser para outras redes sociais. Por quê? E aí vamos entrar o porquê disso.
E por que a gente não pode fechar só no TikTok? Porque a luz, o brilho, as cores, o vídeo, a dança, tudo isso gera aumento de dopamina no nosso cérebro, que é um neurotransmissor ligado à recompensa, motivação, euforia, o mesmo neurotransmissor que eu quero quando eu bebo, quando eu uso drogas. Então, entendem que é todo o mesmo circuito cerebral ativo? Olha que preocupante, o público maior são jovens. Os jovens, né, na idade de juventude, já estão sendo inibidos de capacidade de decisão. Tomada de decisão. Tomada de decisão. O futuro fica mais preocupante. Exato, a capacidade de processamento, a capacidade de iniciativa, porque é toda essa área. A própria capacidade de autopercepção. Então, o que a gente está vendo? São jovens que não veem o próprio valor, que acham que o valor é sempre do outro. Sim. Né? Então, eu, como psicanalista, tenho pegado muito esse público, por ser professora, muitos que estão né, envolvidos nisso. Muita insegurança, muita ansiedade, desatenção. Às vezes são muito bons. Por exemplo, eu tenho alunos da medicina que fazem tratamento de terapia comigo, mas, assim, uma insegurança muito grande, uma comparação muito grande. Então, isso acaba inibindo essa pessoa de tomar iniciativas mais interessantes, né? Para ela mesma, de encontrar o próprio valor. Sim. Inclusive, foi até por estudos assim que o próprio Instagram tirou a curtida, né? Exatamente. Porque o que a curtida representa? Aumento de dopamina. Tanto é que a gente tem a hashtag do biscoito, né? Biscoitado. O que é isso? Lá. Biscoito eleva dopamina também. Curtida eleva dopamina no meu cérebro. Então, estou aumentando a minha, né, meu senso de pertencimento, a minha motivação, a minha recompensa cerebral. A sinalizar por aquilo, né? Exatamente. E a minha vida fica em torno daquilo. Se não me curtiram, sinal que eu não sou bom. Exato. Fulano tem mais curtido do que eu. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Então, quando você me perguntou, né? Então, todo mundo é dependente de alguma coisa? Não, eu acredito no equilíbrio. O nosso problema é que, às vezes, a gente encontra recompensa nisso e não faz as outras coisas. Porque tem várias coisas que liberam dopamina também. Andar na natureza, praia, sol, andar num parque, sair com os amigos, ter um encontro social. Só que a gente quer só... Uma entrevista como Exato. Então, assim, olha quanta coisa. Mas a gente quer só a rede social. Ou a gente quer só o álcool. Ou a gente quer só a comida. Olha, eu vou tocar no assunto agora que eu não tenho propriedade para falar disso, mas eu li sobre isso, que estudiosos usam essa técnica de recompensa para trazer, para a gente iniciar uma nova jornada. Por exemplo, eu quero ficar rico. Então, as pessoas me ensinam a ter dopamina e ganhar dinheiro. Como é que funciona isso? Então, o que acontece? O que está por trás dessa questão da dopamina? Na verdade, a dopamina ela é o neurotransmissor, como eu falei, da motivação, recompensa, euforia. Motivação é aquilo que vai fazer você levantar da cama. Então, e sempre, até nas minhas aulas eu falo isso, gente, eu quero que vocês entendam o porquê das coisas. Porque quando vocês entendem o porquê, a sua motivação é diferente. Total. E é aí que tá. Então, por exemplo, eu quero ficar rico. Então, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que abrir mão? Quais são as metas, os objetivos? E aí, mais uma dica. Quando eu tenho no meu dia metas, pequenos objetivos e cumpro, eu estou liberando dopamina. Então, pequenos steps para eu chegar lá no guardar ou investir 1 milhão, isso já vai me dando essa expectativa de chegar lá. Então, o que está por trás é sempre a minha motivação. Então, os objetivos. Por que você quer ganhar 1 milhão? Ah, porque eu quero aposentar, porque eu quero viver do meu negócio, porque eu quero comprar uma casa, porque eu quero independência financeira. Então, entende que tem um porquê? Sim, aí você vai então, ver é o porquê. É o porquê das coisas que movem as pessoas. É sempre o porquê das coisas. Porque a ausência desse porquê, mesmo quando você se acaso conquistar, não faz tanto sentido, né? Exato. Eu vejo muitas pessoas que às vezes chegam a determinadas conquistas que para talvez quem busca seria um sonho. Mas aí quando a gente vai conversar, você vê que tá vazia, tá com a mesma depressão, porque não tem essa clareza do porquê. Exato. E isso tá dentro do tema de neurociências e da inteligência emocional, porque as pessoas que são inteligentes emocionais, elas sempre têm um propósito de vida. Um porquê. E isso, muitas vezes, não é o dinheiro. O dinheiro vem como consequência, o reconhecimento vem como consequência. Por exemplo, eu tenho 16 anos de pesquisa. Todo mundo que é da pesquisa sabe o quanto é difícil ser pesquisador no Brasil. Mas eu tenho um porquê, uma motivação que é gerar um conhecimento.
E eu sempre soube que um dia isso seria reconhecido. Então, assim, é isso que me move. Não é dinheiro. O dinheiro tá vindo como consequência. Então, os projetos estão sendo aprovados agora como consequência de um porquê que começou lá atrás. Então, olha como é importante você ter essa motivação e o porquê, porque senão você desiste. E cria uma jornada, né? Quando você tem um porquê, Exato. você vai... achei muito bacana quando você fala assim, é um motivo de fazer você sair da cama, né? É isso. Me perguntar como que você consegue Isso é a sua energia. dopamina. Isso é a sua dopamina. Só que aí as pessoas ensinam que você tem que ter uma disciplina para isso. Aquilo que eu falei das pequenas metas do dia, pequenos objetivos. Então, você tem que cumprir, porque você cumprindo, você sabe que você vai aumentar a dopamina. Outra coisa que ninguém quer falar que aumenta a dopamina, atividade física. Sim, isso é. Todas as pessoas que são bem-sucedidas, elas sabem disso. Né? E às vezes elas vão aprender isso quando elas quebram, quando elas caem numa crise emocional. E aí elas vão aprender. Que é exato, voltar. E aí elas colocam isso. Então, tudo isso aumenta a dopamina. Bacana. Né? Uau! Tem que fazer muita coisa, né? segunda edição com você aqui em breve. Por favor, tem muitos temas, Kézia, né? que presente, né? Eu também, acho que o episódio mais rápido da história. Eu, como apaixonado. A dopamina, né? Dopamina. E é a dopamina que enche o cérebro apaixonado. Exatamente. É isso que... O que é uma pessoa apaixonada? Uma pessoa que tá cheia de dopamina no seu cérebro. Mas você pode ser apaixonado por várias coisas. Não precisa ser uma coisa, uma pessoa você, né? Inclusive, a paixão, ela tem um tempo determinado pro nosso cérebro. Mas as outras coisas não. Você pode ter um equilíbrio disso, né? Que bacana. Doutora Kézia, certamente iremos convidar para várias matérias. Veja no nosso que portal, orgulhocapixaba.com.br. Terá várias matérias dela lá. Com certeza. E quero te agradecer muito por nos inspirar, né, Charles? Algumas coisas foram acendendo aqui pra gente. Que bom! E já deixar aqui que em breve você volte na próxima temporada com a gente, porque são vários temas. A gente fez aqui um apanhado, mas são vários temas mesmo. Quero que você deixe um recado aí, o Charles, que vai dirigir você nesse processo. Sim, por favor. Essa câmera é toda sua. Eu tenho certeza que você tem um recado maravilhoso para quem está assistindo a gente. Bom, meu recado é para que você cuide do seu cérebro, para que você cuide do porquê você está aqui, para que você procure isso, na verdade. Porque isso é a base de um cérebro saudável, de um corpo saudável. Então, se você entender isso, você entendeu tudo, né? Porque tudo no seu corpo vai trabalhar em cima do seu propósito, do seu projeto de vida. Então, vai vir dopamina, vai vir tudo em consequência, saúde. Então, é o que eu espero para vocês. Que maravilha, que maravilha. Ensinamento. Muito obrigado mais uma vez, doutora, agradeço. por você estar aqui conosco. E a gente tem que convidar você que assistiu, que fez sentido, compartilha, comenta aqui. Deixa suas redes sociais agora, doutora, para quem quer contato contigo, quem quer saber um pouco mais. Claro, eu tenho o site, né, doutorakeziaanders.com, tem o Instagram, doutora.keziaanders, o YouTube, Kézia Anders, tudo junto, né, tem o TikTok também, doutora Kézia Anders, então todos os vídeos, tudo que você precisar de treinamento, palestras, até cursos na área, né, estão lá nas minhas redes sociais, os vídeos sempre baseados em artigos, tá, gente? Então, tudo que eu produzo é coisas que eu estou lendo naquela semana, coisas que as pessoas me perguntaram naquela semana e que tem a base das neurociências. Que maravilha, bom, gente. Que maravilha. Infelizmente, esse episódio está ficando por aqui. Infelizmente. E a gente se vê na próxima quinta-feira aqui no nosso canal do YouTube, do Orgulho Capixaba. Toda quinta-feira às 20 horas, um episódio novo para você. E você já sabe que é importante que você compartilhe, comente aqui, sugira mais pessoas como esse presente que a gente recebeu aqui. No Capixaba Cast, nós já sabemos, o show Está apenas começando. Um abraço. Valeu.